Bom, bom dia a todos, os que ainda vão chegando. Vamos começar orando, e aí a gente vai seguir aí com o Tito, dar sequência naquilo que nós começamos na semana passada. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por esse dia. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que se dispôs a fazer parte desse estudo, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa orientar as vidas dos teus filhos e filhas. E também que esse estudo possa ser algo bastante edificante nas nossas vidas. Nós pedimos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Tito 1 a 9, ou melhor, Tito capítulo 1, versos 9 a 16. Tito 9 a 16. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do texto. Tá? Eu vou começar já a partir do verso 7, só para contextualizar. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os ímpios e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Na semana passada, irmãos, a gente falou sobre a questão de duas funções ministeriais, que é a função do presbítero, que é a função ali uma espécie de um pastor, alguém que vai cuidar daquela igreja local, e uma pessoa mais experimentada da fé, com uma idade um pouco mais avançada, e o bispo, que seria o presidente, aquela pessoa que vai cuidar dos bispos, tá? Então, na semana passada, a gente trabalhou as qualificações do presbítero, desse ancião, e nós entramos nas qualificações do bispo, que já vai do 7 em diante. Nós já começamos. E hoje nós vamos dar sequência a isso. Lembrando, irmãos, que essas qualificações, elas servem para qualquer liderança, tá? Para qualquer pessoa que ocupa uma função de liderança. Mas, no limite, essas orientações servem para qualquer cristão. Tudo bem? Então, mesmo que você não seja líder de nada, mas você ainda é alguém que hospeda pessoas em casa, então a recomendação também é que você seja aí um bom hospitaleiro, conforme a gente acabou de ler. E no verso 9, Paulo vai dizer o seguinte para Tito: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira pela qual você foi ensinada, para que seja capaz, tenha poder de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Bom, Paulo começa dizendo aqui apegar-se. É uma instrução muito direta. E apegar-se tem o sentido de agarrar-se, devotar-se a algo. É como aquela criança que é muito apegada aos pais, ela não quer soltar os pais, né? Os pais a deixam no jardim de infância e ela fica ali agarrada, né? É algo bastante incisivo, muito firme. E esse era o comportamento que Tito tinha que ter em relação à palavra que ele havia sido ensinada. Uma vez que Tito havia sido discipulado e consagrado ao ministério da palavra,
E esse ministério ele foi consagrado dentro de uma tradição que a gente chama de tradição paulina, porque o apóstolo Paulo, ele basicamente sistematizou muitas coisas da doutrina cristã. Tá? Jesus, ele não escreveu nada, a não ser uma vez lá que estava na praia e escreveu com o dedo, a gente não sabe o que escreveu, né? Mas Jesus não deixou documento escrito. Tudo que se tem de Jesus é aquilo que ele transmitiu verbalmente. Então, pesquisadores como o médico Lucas, o próprio apóstolo Paulo, eles pegaram tudo aquilo que havia sido ensinado e, ouvindo também os demais apóstolos, eles acabaram redigindo documentos de orientação para as igrejas. Então, é dentro dessa tradição que Tito é ensinado, e ele deveria se apegar fielmente a essa mensagem. Apegar-se firmemente à mensagem fiel designa a totalidade da tradição bíblica. Quer dizer, ele não deveria pegar uma parte ou ser fiel apenas a algumas coisas que Jesus ensinou, mas a toda a tradição. Às vezes a gente tem aquela tendência de customizar o evangelho, né? A moda hoje é customizar roupas, né? Então a pessoa compra uma calça, leva lá numa costureira, ela vai customizando de acordo com a vontade do freguês. E muitas pessoas fazem isso com o evangelho, elas vão customizando, vão editando a Bíblia de acordo com a sua conveniência. E isso não deveria ser assim para Tito. Bom, para haver apego ou devoção, é necessário que haja um ensino dessa tradição. Essa tradição ela precisa ser preservada por meio do ensino, seja de maneira oral, né, e isso já era uma recomendação para os judeus lá no Antigo Testamento. Olha, fale do livro da lei quando estiver sentado, quando estiver deitado, no caminho, sempre fale disso, ou pela tradição escrita. Desde os primórdios, a tradição escrita deveria ser protegida de falsificações. Infelizmente, irmãos, o ser humano interessante que um dos pontos do calvinismo, eu não me vejo como calvinista, né? Eu sigo uma tradição arminiana, que é uma tradição que a denominação Holiness segue de uma maneira bastante geral, mas um dos pontos do calvinismo que eu concordo é o seguinte: depravação total. Todo ser humano pecou, por isso são depravados, são assim pessoas que se afastaram de Deus, tá certo? E por conta dessa depravação total, nós temos uma tendência de falsificar e distorcer tudo, inclusive a palavra de Deus. Bom, quem se apega, persevera nessa tradição, é capaz, essa pessoa tem poder de encorajar outras pessoas pela sã doutrina. Nós não vamos encorajar as pessoas usando recursos aí da parapsicologia, do ocultismo, ou dessas pseudociências. Nós vamos encorajar as pessoas pela palavra de Deus, né? Sempre tomando cuidado de não tirar do contexto, de não falsificar essa palavra e de colocar promessas na boca de Deus de coisas que ele nunca prometeu. Bom, a palavra encorajar tem o mesmo sentido aqui de exortar e tem a ver com o cuidado pastoral como um todo, que pode ter uma característica mais branda, tá certo? Como a questão de um consolo, de um pai que traz o filho para o ombro do pai, né? De uma repreensão mais firme. E nesse sentido, tem essa ideia de confrontação de alguém com relação ao pecado, seja o indivíduo, seja a família toda, ou mesmo a igreja. E essa confrontação ela não tem que ter um cunho pessoal. Ela precisa ser embasada na palavra de Deus. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então, não precisa ficar meu inimigo, né? É claro que o pastor sempre tem que ter muito cuidado, muito tato com como ele vai repreender, como ele vai, enfim, exortar as pessoas, né? Isso vale para todos nós. E aí, no verso 10, diz o seguinte, que há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Eu vou explicar o que é tudo isso, tá, irmãos? Bom, a igreja, ela faz parte da sociedade. A igreja não é uma associação assim que fica à parte, alheia da sociedade. Ainda que a palavra diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo,
significa que nós temos uma herança eterna, que não pode, assim, ser maculada, aquilo que nós já vimos lá em 1 Pedro. Mas a igreja, ela faz parte da sociedade, e nós não conseguimos nos isolar dela. Significa que os membros da igreja hoje, como assim eram em Creta, eles precisam fazer a diferença na sociedade. Eles precisam brilhar na sociedade como a luz nas trevas. Não no sentido de chamar atenção para si, mas chamar atenção para Cristo. Os crentes de Creta, eles eram oriundos daquela sociedade, mas agora eles precisavam ser diferentes nos seus comportamentos. Jesus diz que, como sal, eles deveriam ser como sal na terra. A função do sal significa salgar. Sim, o objetivo desse produto era salgar, mas naquela época, muito mais do que hoje, tinha a função de preservar os alimentos contra a degradação. Hoje nós usamos freezer, geladeira, há muitos condimentos, muitos conservantes que fazem essa função. O sal ainda tem essa função de preservar os alimentos, mas na época era muito mais. Então, os crentes, eles tinham a função de, como sal da terra, preservar a sociedade contra a degradação moral que estava em franca expansão no Império Romano, da qual Israel fazia parte nos tempos de Jesus e fez parte, assim, por muitos séculos depois. Bom, o problema é que ali havia muitos insubordinados na igreja, que eram faladores. O que é o falador? É o fofoqueiro, é o murmurador, é o contencioso, é o caluniador, é aquela pessoa que se gaba, né? E esse falador, geralmente, também ele tem a característica de ser um enganador, porque ele usa a palavra para mentir, para distorcer. E essas pessoas não viviam segundo a palavra que havia sido ensinada. Insubordinado significa alguém que é rebelde, aquela pessoa que é indisciplinada, não sujeita. É uma palavra muito usada no exército, né? E o indisciplinado lá, ele vai para a solitária, né? Ele vai acabar tendo que pagar por essa pena. Então, o insubordinado, no contexto paulino, trata-se de alguém que não respeita as autoridades da igreja e também não respeita as autoridades civis. Ele se insubordina contra qualquer regra, seja dentro ou seja fora da igreja. Os rebeldes não querem se enquadrar no todo, e isso é um grande problema. Eles resistem a essa doutrina, trazendo sua própria sabedoria sedutora, porém vazia. Irmãos, a igreja, ela é feita por pessoas, ela é constituída por pessoas. E o que rege é a sola escritura, que é um dos pontos principais da reforma protestante, que a gente vai fazer aniversário da reforma agora, dia 31 de outubro. 503 anos da reforma protestante, dia 31 de outubro. Então, nós realmente obedecemos à escritura, não a um evangelho distorcido, tampouco um evangelho customizado. E esses camaradas aqui, eles eram faladores, e como tal, especulavam questões sem valor prático nenhum, e ensinavam que aspectos do judaísmo, e aí entra a questão da circuncisão, que nós falamos lá no primeiro versículo, que aspectos do judaísmo deveriam continuar fazendo parte da doutrina cristã, como a circuncisão. Ora, o que é a circuncisão? A circuncisão é um processo cirúrgico em que o prepúcio do pênis é removido. E isso era um sinal, porque uma vez que sangra, isso era um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então, todo menino com 8 dias de vida precisava ser circuncidado. Jesus também foi circuncidado. E também tinha um valor muito prático da questão de higiene, porque também na época não havia água em abundância, banhos em abundância como hoje, e a falta da circuncisão poderia resultar em algum tipo de infecção no pênis do menino, tá certo? Então, tinha esse valor bastante prático, pensando numa saúde pública, mas, sobretudo, tinha o aspecto dessa aliança. E essa turma da circuncisão afirmava que o cristão precisava se circuncidar. Mas Jesus havia removido esse aspecto, porque ele foi o sacrifício eficaz na cruz por todos os pecados de todas as pessoas em todos os tempos. Bom,
essas pessoas do grupo da circuncisão não eram os mestres judeus, os rabinos, mas eram pessoas que estavam na igreja, muito provavelmente pessoas que haviam sido influenciadas pelo gnosticismo. Mas no final eu vou falar um pouquinho sobre o que é o gnosticismo, a gnose, essa busca de Deus por meio de um conhecimento místico, tá? E eu vou falar isso mais no final, sobre essa turma. Então, provavelmente, eles eram gnósticos, ou seja, pessoas que misturavam aspectos do judaísmo, aspectos do paganismo, com o cristianismo, faziam uma baita de uma salada de fruta, e é isso que eles serviam na igreja primitiva, tá? Bom, para completar esse quadro de horror, esses mestres, eles eram enganadores, usavam mitos, doutrinas humanas ou aspectos do judaísmo para enganar. E no grego, a palavra para enganador é prenapates, que sugere, espiritualmente falando, alguém que trocou os marcos ou os postes de sinalização para ter vantagem. Gente, eu acho que o irmão Honda vai saber muito bem do que é isso, porque ele é agrônomo, né? E ele trabalha, assim, com essa coisa do mercado agrícola há algumas décadas já. Mas quem comprou o terreno sabe que o terreno, ele tem marcos, tá? Você vai lá comprar um terreno de 12 por 30. O que o enganador faz? Ele remove o marco, ele diminui aquela estaca, dando prejuízo para o seu vizinho, a fim de que ele tenha mais terra. Tá certo? Essa é a ideia de enganador. O enganador, ele tira do outro para ele ter vantagem pessoal acerca daquilo. E antigamente se fazia muito com grandes fazendas, com grandes terras. Afinal, não havia não havia os mapeamentos por GPS como você tem hoje, que fica bem mais difícil enganar, né? Mas ainda eu acredito que em alguns lugares mais rudimentares ainda isso é feito, tá certo? Mas naquela época se fazia muito isso, tinha muito essa prática. Muito bem, e o engano tem exatamente isso, ele significa colher vantagem por meio do prejuízo do outro. E aí no 11 diz que é necessário que esses enganadores, irmãos, sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Eles removem os marcos as estacas que cobrem certo perímetro de uma área de terra ou de um terreno, por ganância, para expropriar, para tirar do outro. E esses mestres, eles estavam desestruturando as bases da doutrina cristã em uma igreja que já estava fragilizada. Irmãos, nós vimos na primeira aula que a igreja de Tito era uma igreja bastante problemática. Tito e Timóteo, eles eram amigos, eles eram colegas, né? E ambos eram discípulos de Paulo. Timóteo, ele tinha a vantagem de ter uma igreja assim maior, uma igreja mais estabelecida, e uma igreja muito mais tranquila. Tinha lá os seus problemas também. Nós podemos ver isso lá na carta de Paulo a Timóteo. Mas lá em Éfeso parece que a situação era melhor, mais tranquila. Agora Tito realmente pegou uma situação bastante difícil, com possivelmente esses mestres judeus gnósticos que estavam arruinando as famílias inteiras. Isso é muito forte, com doutrinas equivocadas. A doutrina falsa tem um efeito transformador e destruidor sobre os ouvintes. E nós podemos ver isso em muitas igrejas, ou pseudo-igrejas, que ensinam um evangelho falso no nosso tempo. Essas pessoas eram desviadas da verdade contida na mensagem paulina ortodoxa, na tradição que inicialmente havia sido ensinada. E por isso tais mestres, eles deveriam ser silenciados. Não foi recomendado aqui, irmãos, que eles fossem expulsos da igreja. Nada disso. E isso seria com certeza muito mais prático se eles fossem expulsos. Mas a recomendação é que eles fossem silenciados, ou seja, que eles fossem convencidos a parar
de ensinar aquelas doutrinas erradas por motivo de ganância. Tem comentarista que diz que possivelmente alguns desses mestres, eles eram remunerados, eles eram pagos para ensinar. Então, eles faziam isso por ganância, por conta do salário que recebiam, e aí faziam um ensino totalmente equivocado. Bom, esses mestres não ensinavam de modo secreto ou discreto. Eles não trabalhavam nas sombras ou na surdina, mas de maneira impertinente e barulhenta, ruidosa. E eles eram muito populares naquela época. Realmente a popularidade deles era alta, eles tinham muitos seguidores hoje nos Facebooks da vida, nos Twitters, nos Instagrams. Eles eram pessoas muito populares, eram pessoas assim, bem vistas, mas eles tinham um discurso eloquente, era legal ouvir eles, só que o discurso, o conteúdo dos seus discursos era algo perverso. Não se diz sobre a forma que eles deveriam ser silenciados, mas provavelmente eles foram confrontados de maneira bastante assim contundente sobre parar com tal prática. Irmãos, eu acho muito complicado quando você tem um pastor na igreja e aí uma outra pessoa vai lá e simplesmente contradiz aquilo que o pastor está falando, tá? Procure imaginar isso. O pastor fala que a salvação é por meio de Cristo, tá? E a prática é esta na Holiness, né? Felizmente, até onde eu sei, nunca teve alguém que colocou um outro Salvador, tá? É Cristo Jesus e fim de papo. Mas você já imaginou se surgisse uma outra pessoa carismática, eloquente, no nosso meio e essa pessoa falaria o seguinte: olha, diz que é Jesus, mas você precisa também de fazer obras, boas obras para a salvação, para ser salvo, para ser querido diante de Deus. Mas também você precisa ser circuncidado, mas você precisa fazer isso e mais aquilo e mais aquilo. Irmãos, isso seria um grande problema, um grande problema. Então, essas pessoas deveriam ser, segundo Paulo aqui, elas deveriam ser confrontadas, silenciadas, porque esse tipo de ensino não leva à unidade, visto que o evangelho de Cristo era ensinado de uma maneira fiel, mas nos bastidores, de uma maneira assim muito ruidosa, um outro evangelho também era ensinado. E isso poderia resultar em confusão em famílias inteiras. Irmãos, eu já vi famílias se desintegrarem, marido, esposa, porque um começou a acreditar num evangelho mais ortodoxo, outro no evangelho da prosperidade, outro num, sabe, vira um problema, vira um problema. Então, era isso que estava acontecendo naquelas famílias. Agora, lembrando que, na época, os cultos eram feitos nas casas. O presbítero era o chefe da casa também, que agregava muitas pessoas ali, e havia outros bispos em outras casas. Agora, você imagina uma pessoa que vem num culto familiar, numa igreja familiar, e aí começa a monopolizar o assunto. Monopolizar o assunto, ensinando o evangelho que não é o tradicional, aquilo que a gente ensina. E quando eu falo num evangelho tradicional, irmãos, é isso mesmo. É o evangelho de raiz, tá certo? Não é o evangelho Nutella, é de raiz. Então, a tradição ela é muito boa no seguinte sentido, aquilo que preserva a sã doutrina. É claro que há tradições de homens que aí a gente vai deixar de lado, né? Pode mudar, pode transicionar de uma maneira bastante branda, tá certo? Como formato de culto, são tradições, né? Mas o evangelho é tradicional, é o evangelho que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. É isso que nós cremos. E um outro evangelho poderia resultar em confusão entre famílias inteiras, em que o marido ia se opor à esposa, filhos aos pais e assim por diante. E nesse contexto, cada um traria a sua própria justificativa para as suas condutas, com base naquilo que ele cria. Agora, irmãos, eu quero ouvir de vocês, tá? Vamos ouvir um pouco vocês. Eu quero saber de você o que você acha que é um ensino que tem um caráter equivocado hoje em dia. Eu não falo na Hollins e Pompeia, eu falo de uma maneira geral.
aquilo que o evangelho que entra nas nossas casas, seja pela televisão, internet, rádio já nem tanto, tá certo? Mas o que você acha que são coisas ruins que tem cara de evangelho, mas que deveria ser, que não deveria ser ensinado, tá? Eu gostaria de ouvir você um pouco sobre isso. Queria falar, pastor. Sim, por favor, pastor Ulisses. Uma coisa que eu tenho notado muito na igreja em geral, principalmente viajando, quando viajava muito, Uhum. é esse evangelho que eles chamam da prosperidade, né? Sim. Que se você se converte e entrega para Jesus, ele resolve todos os seus problemas, nunca mais você vai ter problema, nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar isso, faltar aquilo, e leva aquele tropé em cima da pessoa que ela fica até meio fora de órbita. Tem Sim, prejudicado muito a igreja isso. sem dúvida. Exatamente, é isso aí, tá? Irmãos, Eu posso falar? sofrimento, sim, só um momento. Sofrimento e alegria coexiste na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa, tá? Somos alegres, mas também temos os nossos sofrimentos, as nossas lutas. É normal. Jesus teve as suas. Irmã Sueli, por favor, pode falar. Bom dia. Bom Eu dia. também tenho percebido isso que o pastor Ulisses falou. Eu escuto, que eu leio bastante coisa, assisto muito. E muitos livros, eles exaltam que se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ficar, a sua empresa vai crescer, você vai ter uma vida rica. Então, não é assim. Você fica falando, meu Deus, por que eles estão ensinando isso? Que a vida não é assim. Certo, E perfeito. eu acho muito. E outra coisa também que eu tenho visto muito, que na maioria das vezes pode ser um exemplo muito bom, mas está acontecendo umas coisas assim que eu acho que eu não vi isso na Bíblia, eu não vi isso em lugar nenhum. É que as pessoas que hoje entraram na igreja, né? Que até hoje, eu com 50 anos, 40, 60 anos, que entrei na igreja. Então, eu sinto que, às vezes, quem esteve na igreja desde que nasceu, eles causam uma pressão em outros que entraram assim. Olha, porque eu estou na igreja desde que eu nasci. Então, eu posso falar. Então, você é um pouco desacreditada nesse sentido. Eu sinto isso. Aí é uma questão muito da maneira como os cristãos mais velhos se referem, né, irmã? Às vezes, realmente, as pessoas falam de uma maneira, às vezes, até mais bruta, né? E isso não seria legal, né? Eu acho que aí tem que mudar só a forma de se dizer, né? É claro que uma pessoa que tem uma caminhada assim de muitos anos na igreja, né? Ela acaba acumulando muitas experiências que uma pessoa que entrou há pouco tempo não tem tanto, né? E aí, assim, os mais velhos na fé, eles têm de fato, essa obrigação de ensinar os mais novos na fé, tá? Mas tudo vai muito da maneira como se fala, né? Às vezes as pessoas não têm jeito, né? De falar algo, né? E acaba, talvez, até machucando, né? Com certeza, tá? Tem algumas pessoas que colocaram algumas coisas aqui no bate-papo. O Claudinei fala sobre o evangelho hedonista, o de autoajuda, não tenho dúvida nenhuma disso, Claudinei, tá? O evangelho customizado, aquilo que serve para mim, né? Que massageia o meu ego, tá certo? Exatamente isso, né? Que diz que você é o centro de Deus, né? E nós não somos o centro de Deus de jeito nenhum, né?
É isso aí, tá? E o Edivan fala o seguinte: muitas pessoas buscam profecias e temos que tomar muito cuidado, pois muitas profecias é da carne e não espiritual, com certeza, né? As chamadas profetadas, tá certo? As famosas profetadas, tá? E nesse sentido, irmãos, sobre profecia, uma coisa assim que eu já ouvi, eu concordo, olha, não se profetiza sexo de bebê, não se profetiza se vai ter filho ou não vai ter filho, não se profetiza se a pessoa vai casar ou não vai se casar, tá? Isso é uma coisa muito perigosa, tá? Porque você mexe muito com os sentimentos da pessoa, tá certo? E há muitas pessoas que já se machucaram nesse sentido, tá bom? Mais alguém que gostaria de falar? Pastor Marcos, posso falar Sim, uma por coisa? favor. Claro. É o seguinte, é errado, vou pôr uma coisa polêmica, é errado, vamos supor, você tem questões muito, muito difíceis. O calvinismo, ele ensina sobre a predestinação. Sim, Nós não, exatamente. a Igreja Holiness não é calvinista, mas é errado você pensar em algumas coisas como predestinação e outras não? Quando a gente fala de predestinação bíblica, é claro que a Bíblia vai dizer assim sobre Paulo, né? Paulo foi um vaso escolhido desde o ventre materno, tá certo? Eu acredito que Deus, no coração dele, tem pessoas que ele escolheu, sim, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, tá certo? Geralmente, a palavra predestinação, ela está muito focada na questão da salvação, tá certo? E, nesse sentido, predestinado é aquela pessoa que recebeu Jesus como suficiente salvador, e aí é aquela pessoa que entra na estrada de Cristo e ela vai para a vida eterna. É isso, basicamente, tá? Agora, que há pessoas que são escolhidas por Deus, sim, eu acredito nisso. Porque senão eu teria que jogar a Bíblia fora, né? Inclusive, texto de Paulo que fala que lá desde do ventre materno ele já era um vaso escolhido, né? O próprio João Batista, né? Se você vai pensar, foi um vaso escolhido, sim, tá? Então, nesse sentido, não tem problema nenhum, tá? O que nós temos que cuidar são com essas profetadas isoladas que são dados assim a torto e direito, né? E isso é muito perigoso, né? Você pode... Aí, se a profecia não se realizou, é culpa da pessoa que não teve fé. Irmãos, se é algo de Deus, a profecia dele é irrevogável. É irrevogável. Vai acontecer. Tá certo? É claro que às vezes poderia dizer, mas tem alguns condicionantes e tal, né? Mas aí fica uma coisa meio fácil demais, né? E lá no Antigo Testamento é o seguinte, se a profecia acontecesse, tudo bem, o cara era profeta, mas se não acontecesse, o profeta deveria ser apedrejado por ser uma falsa profecia. Eu acho que se essa regra valesse hoje, irmãos, eu acho que muitos iam frear a língua antes de falar alguma coisa, né? Então temos que ter muito cuidado. Eu acredito, irmãos, em profecia, tá? Eu não estou dizendo que não acredito, eu acredito. Mas não dessa maneira tão assim doida que é feita hoje em dia, tá? Mas, pastor, que nem, por exemplo, a mãe do Gil orou pelo pai do Gil durante quantos anos? 20 anos para ele se converter. Eu acho assim, se a gente ora, que nem durante 20 anos, mas com aquela aflição, será que não é melhor a gente pensar assim, não, Deus, se ele escolheu, se ele vai ser, mas você ora de uma forma mais tranquila, não exigindo de Deus que ele se converta, não exigindo que aconteça alguma coisa, porque senão você fica muito aflito em tantas coisas. Tem gente que orou mais de 30 anos. O próprio Billy Graham, o filho dele se converteu só quando o Billy Graham era velhinho, porque ele tinha no coração, o pai dele saía muito e ele sentia falta, ele que chorava mais quando o Billy Graham saía para pregar. Então, a gente fala assim, não é por causa dos pais. Umas pregações que eu ouço fala assim, não é por causa dos pais que os filhos são cristãos, é pela misericórdia de Deus. Sim. Pela Mas ele se Deus, converteu, tá? Ele se converteu, o filho se converteu, mas quando ele era velhinho já. Meu pai. O pai do Gil se converteu, quando a gente ia casar. Ah, sim. Mas demorou. Então, o Gil foi criado com duas educações. Vai na igreja, outro não. Vai para o baile, vai desfrutar, outro não. Então... É difícil, né? Tá.
Claro que isso é um tema que demanda bastante conversa, né, irmãos? Talvez a gente não teria tanto tempo para isso hoje, mas vamos lá, tentar responder assim. É claro que nós temos que orar, é claro que é Deus quem salva, porque eu sou perdido. No entanto, eu tenho um livre-arbítrio. Eu ainda posso aceitar ou negar Jesus, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê. Então, a salvação ela é disponível para toda pessoa, tá certo? Agora, talvez alguém poderia orar por 30 anos e essa pessoa não se converter. Não significa que Deus não escolheu, significa que a pessoa rejeitou. Se a pessoa aceitasse, ela seria elegível para a salvação. Tá? É dessa maneira que eu creio, porque se eu levar muito incisivamente a questão da predestinação da alma, como se Deus já tivesse feito isso logo no início, temos que entender que a pessoa é predestinada desde sempre. Então, se aquela pessoa ela está lá no útero materno e está lá com 1 ano de vida e aquela criança morrer por uma fatalidade, uma vez que ela é predestinada, ela vai para o inferno, não tem o que fazer, entendeu? Porque a predestinação, nesse sentido, seria irrevogável. E aí não é esse tipo de Deus que eu consigo perceber, tá? Eu consigo perceber um Deus que compreende a fase da nossa ingenuidade pecaminosa, eu vou usar esse termo, nunca li par nenhum, mas eu vou usar isso aí, tá? Uma idade, 6, 7 anos, que a pessoa não tem noção do seu pecado ainda, tá certo? Mas depois disso, e aí, claro, a criança que morre, né, nessa fase, dessa chamada inocência, não que ela seja, né? Mas ela vai para o céu, eu acredito nisso, né? Deixai vir a mim os pequeninos e tal, né? E não os impeçais, né? É claro que aí nós temos as maneiras de impedir uma criança e tal, mas quando ela atinge uma certa idade, então sim, ela tem que tomar a sua decisão e aí ela vai para o céu ou não, de acordo com a sua decisão, tá certo? Tudo bem, Esther? Mas amém, porque essas pessoas se converteram, isso é o mais importante para nós, tá? Irmãos, podemos continuar ou tem mais alguma questão aqui? Tem uma questão rapidinho, Marcos, Sim. Porque está citado no texto e eu acho que é algo relevante, né? Hoje em dia também a igreja evangélica tem sido muito influenciada com doutrinas judaizantes, né? Sim, sim. E a gente tem que entender algumas coisas, né? Bom, primeiro, o cristianismo tem a sua raiz no judaísmo, com certeza. Jesus nasceu judeu, né? Mas ele inaugurou o que nós chamamos de cristianismo. E a diferença, que eu creio que seja fundamental entre cristianismo e judaísmo, é que no cristianismo Jesus Cristo é o centro, né, de todas as coisas. E o judaísmo rejeitou. Os judeus rejeitaram a Jesus, né? Então, hoje a gente vê assim muitas igrejas com práticas bastante judaizantes, bastante, né? Eu creio assim que, por exemplo, a gente fazer uma cerimônia de bênção dos pais para os filhos, isso é uma coisa muito boa, é uma prática judaica que a gente deve sim praticar e copiar até, né? Mas existem práticas que negam a soberania de Cristo, e isso a gente precisa rejeitar, né? Então, deixar bem claro, judaísmo não é cristianismo, né? Tem uma origem em comum, mas não é a mesma coisa, ok? Perfeito, muito bem colocado, pastor, muito bem. E tem igrejas aí que estão sendo divididas por conta dessas práticas judaizantes, né? E isso é realmente uma pena, tá? Vamos continuar, irmãos, tá? Eu sei que a conversa está muito agradável hoje, olha, vocês realmente estão de parabéns pela participação, mas nós vamos ter que continuar. Vocês estão me ouvindo, né, irmãos? Ô, Marcos, Estão me ouvindo? para mim caiu um pouco aqui, mas agora acho que está restaurado. Tá, é que travou aqui o computador, viu, Guto? Foi por isso. Ok. Tá, bom. Aqui Paulo diz o seguinte, que um dos seus profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, né? Parece que é algo totalmente ofensivo, assim, por parte de Paulo, mas não foi Paulo quem escreveu essa frase. Ele apenas está validando essa frase que
foi dita por Epimênides de Creta, que era um profeta ou poeta grego lá do século 6 antes de Cristo, alguém que nasceu 500 ou 600 anos antes de Cristo. E ele teria dito essa frase acerca do seu próprio povo: sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. O que esse profeta havia dito sobre os cretenses continuava válido naqueles dias. Eles continuavam mentirosos, continuavam feras malignas, continuavam glutões e pessoas que não eram dadas ao trabalho, eles eram preguiçosos. Então, a frase poderia ser interpretada como uma agressão moral aos cretenses, mas não foi Paulo quem a proferiu, foi um dos profetas deles, que era amplamente conhecido na antiguidade. Mas Paulo foi corajoso em citar isso. E aí a seguinte frase: só quem luta e sofre na entrega total em favor das pessoas, como fizeram Jesus, profetas e apóstolos, pode desnudar sem papas na língua tudo que é podre e falso para despertar um indivíduo ou mesmo uma igreja inteira. E o objetivo de Paulo era realmente desnudar os problemas que haviam lá e, enfim, falar a verdade com aquelas pessoas. O 13 diz: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-o severamente para que sejam sadios na fé. É possível que Paulo critique a sociedade inteira de Creta, mas ele tinha em mente aqui principalmente a igreja. A igreja. Pessoas que estavam sendo arrastadas por uma falsa doutrina por conta da ganância daquelas pessoas, daqueles mestres. E o objetivo de Paulo com essa repreensão não era fazer um jogo de força, mostrar autoritarismo, nada disso. Paulo queria resgatar a saúde espiritual daquelas pessoas, promovendo a saúde da fé deles, porque eles estavam, de fato, vivenciando uma fé muito doentia. E então a recomendação de Paulo para Tito é que ele fosse repreender tais mestres. Tratava-se de uma tarefa para alguém que tivesse muita autoridade para fazer isso. Significava que estava completamente abolida aqui, irmãos, a política da boa vizinhança, da tolerância e do politicamente correto. Quer dizer, não havia espaço para mimimi. O negócio era o seguinte: Tito, você vai lá e repreenda eles de uma maneira muito enfática, porque o que eles estão fazendo é horroroso. E o objetivo de Paulo era um só: remover as causas da desordem para o bem das pessoas repreendidas, admoestadas e censuradas. Era essa a preocupação de Paulo. Paulo não tinha intenção de lucro nenhum, até porque ele foi um fazedor de tendas, né? Às vezes ele ganhava salário, às vezes ele ganhava oferta, mas, no geral, ele mantinha a si mesmo com seus próprios recursos, né? É claro que há muitas situações que também ele era abençoado com ofertas. E aí, Paulo vai continuar dizendo a Tito: não dê atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Esses cretenses estavam iludidos com os ensinos sobre lendas judaicas e mandamentos humanos que rejeitam a verdade. Irmãos, ainda hoje é muito possível nós cairmos facilmente em ilusões, com as chamadas profetadas. Antigamente tinha a história lá do dente de ouro, né? Que é algo, sei lá, pode ser que alguém teve essa experiência, também não quero ser assim tanto incrédulo, né? Mas eu acho que o ouro não é o melhor metal para se constituir um dente, e se Deus quisesse realmente fazer algo, Deus restauraria um dente natural e não um dente de ouro, né? Então, isso é só um exemplo para dizer o seguinte: olha, as mesmas práticas equivocadas e fantasiosas da época continuam hoje. E quais práticas eram essas? Eram interpretações fantasiosas sobre os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, sobre genealogias do Antigo Testamento, que nada contribuía para o Evangelho. Muito pelo contrário, atrapalhava muito. Mas também esses mandamentos de homens poderiam ser os mandamentos dos anciãos judaicos, né? Que é a interpretação das leis de Moisés. Mais ou menos aí um pouco mais de 600 regras, que eram interpretações das regras do Antigo Testamento ou adições de outras regras
que chegavam ao absurdo, no ponto de governar tanto cada ação do indivíduo como cada pensamento na vida. Era, assim, uma invasão na vida de cada um. Tanto é que aí a gente vai entender aquilo que Jesus fala para os fariseus. Vocês colocam regras tão pesadas na vida das pessoas que vocês não tocam nelas nem com o dedo. Jesus não se referia, irmãos, aqui às leis mosaicas, mas eram essas mais de 600 regras que eram reinterpretação das regras de Moisés e novas regras que eles haviam criado. A advertência era clara: não dar atenção, significa não dar crédito e nem ficar discutindo sobre esse assunto, pois de nada resolveria. Essas pessoas já tinham opinião formada e elas não queriam ouvir. Por isso, elas precisavam ser silenciadas e ensinadas, a fim de que elas não continuassem no tropeço e nem levassem outros com elas. Aí Paulo vai falar uma coisa que pode ser polêmico, mas eu vou tentar aqui trabalhar isso. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente quanto a consciência deles são corrompidas. Vamos explicar isso. Ora, Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros. É verdade. As regras judaicas das quais nos referimos apontavam um número infinito de coisas impuras, tanto com relação à vida pessoal, como sobre a adoração cerimonial. Sendo assim, essa frase se justifica nesse contexto. No Antigo Testamento não podiam tocar nisso, naquilo, no cadáver, sangue, tudo isso tornava impuro. Mas a Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Vamos tentar aí desenrolar esse negócio. Significa que nenhuma prescrição de purificação exterior tem a capacidade de nos apresentar puros diante de Deus. Nesse sentido, o batismo que a gente faz não tem condição de purificar ninguém. O batismo, ele é um símbolo muito importante, uma ordenança sobre uma purificação que Deus fez no nosso coração por meio do sangue de Jesus. É isso que ocorre. E aí explica o porquê pessoas que se batizam, tempos depois, já não estão mais na igreja, se desviaram, porque tomaram lá um banho de água, mas o coração delas não foi purificado. Os impuros e descrentes já estão marcados pela impureza. A consciência deles já está impura, porque eles não permitiram que Deus as regenerasse. A impureza, então, está marcada como um selo na sua consciência que precisa ser removida pelo sangue de Cristo. Agora vamos à questão mais polêmica. Para os puros, todas essas coisas são puras. Muitos usam esse versículo para pecar. Paulo diz que todas as coisas são puras para os impuros, então eu posso jogar no bicho, porque o bicho ele se torna um jogo puro, ainda que seja impuro, mas para o puro todas as coisas são impuras. Certa vez um jovem falou o seguinte: olha, eu posso mexer com pornografia sem problema, porque a Bíblia diz que todas as coisas puras, todas as coisas, para os puros, todas as coisas são puras. Irmãos, essa verdade não nos dá o direito de fazer o que bem entendemos, compreendendo isso de modo literal. O que Paulo deseja ensinar aqui é que, para as pessoas que foram purificadas, para as pessoas que se reconciliaram com Deus mediante a aceitação de Jesus como Salvador, mediante o arrependimento e confissão dos pecados, todas as coisas puras que forem fazer são puras. Vou repetir. Para o crente, todas as coisas puras que ele for fazer são puras. Há coisas que são pecaminosas, são erradas e não podem ser praticadas. E aí o crente, ele tem que considerar essas coisas impuras. Pedofilia impuro, pornografia e tudo essas coisas são coisas impuras. Tudo bem? Eu espero ter ajudado nesse sentido. Paulo não diz que as coisas impuras, quando praticadas por crentes, se tornam puras. Nada disso, pois isso contradiria o restante da palavra de Deus. Esse versículo pode dar margem para alguém usar uma interpretação equivocada e nós não queremos fazer isso.
E o verso 16 diz o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados por toda boa obra. Então, para essas pessoas, até o batismo, para eles, é algo impuro, porque a consciência deles está impurificada. Há comentaristas que afirmam que esses mestres cretenses, eles eram gnósticos, essas pessoas que afirmam conhecer a Deus. Os gnósticos alicerçavam seu sistema inteiro sobre o conhecimento, que no grego é gnosis, que é um tipo de conhecimento místico. E com esse conhecimento místico, eles conseguiriam se unir a Deus. Eles criam que o homem poderia ser remido, não pela fé, mas pelo conhecimento, que era um conhecimento esotérico expresso pelo ascetismo. O que é ascetismo? É a rejeição de tudo que eles consideravam impuro, como o sexo, o vinho, certos tipos de alimentos, como carnes e outros, e também eles eram vegetarianos, por considerar a matéria ruim, então eles eram vegetarianos. Eles consideravam toda a matéria má, de maneira geral, toda a matéria má. Portanto, eles negavam que Cristo havia vindo em carne. Eles negavam que Jesus havia vindo em carne, porque Deus não poderia habitar numa matéria que é ruim. Então, como é que eles explicam Cristo? De duas maneiras. Uma é que Jesus tinha a aparência de homem, mas ele não era homem, tá certo? Era apenas uma aparência. E a outra corrente gnóstica, que é uma das tantas, que é a principal, é a seguinte: Deus havia encarnado em Jesus logo depois do batismo e saído de Jesus no momento da crucificação, tá? Porque a carne era impura. Então, alguns gnósticos abusavam da carne, dizendo assim, já que a carne é impura, vamos fazer ela sofrer, vamos pecar à vontade, tá? Era um grupo. O outro grupo dizia o seguinte: olha, já que a carne é impura, então nós vamos nos afastar dela, se afastar de qualquer tipo de prazer, inclusive ilícito. Inclusive ilícito. Porque para eles era tudo, e aí ilícito podemos falar do prazer do sexo dentro do ambiente do casamento. Para eles, inclusive ali, o sexo era algo impuro. Eles diziam que conheciam a Deus por meio do conhecimento esotérico, mas negavam por suas obras, inclusive negavam porque o fato de Jesus ter vindo em carne. E a carta de 1 João é uma carta toda ela escrita contra esse falso ensino gnóstico, e provavelmente esses gnósticos estavam infiltrados na igreja de Creta. O grande problema do ensino falso é que todos os que ensinam dessa maneira tentam justificar sua conduta errada por meio das suas próprias convicções e acabam por criar grandes problemas na igreja. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam Deus por suas ações. O Senhor espera um tipo de conduta, mas os seus atos impróprios contradizem a fé deles. Por isso, eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda e qualquer obra, pois tudo que tocam no que se refere à obra de Deus se torna contaminada pelo ensino pervertido da palavra de Deus. Tem como contaminar um culto hoje em dia? Um culto santo? Tem. É só dar espaço para pessoas cujas convicções não são convicções centradas na palavra de Deus. Eles são desobedientes, pois são guiados por próprias convicções. Eles têm um evangelho customizado para si mesmo. Também não aceitam ouvir e tampouco ser admoestados. Então, isso torna eles desqualificados, pois não passaram no teste da verdade. Eles estão na estrada errada e, sendo assim, não podem ensinar, não podem conduzir aos outros, pois o destino seria desastroso. Temos aqui, então, irmãos, para finalizar, por meio dessas características, o retrato do hipócrita, que é a maneira como esses homens gananciosos que ensinavam o evangelho equivocado viviam. Aqui é só uma ilustraçãozinha aqui que a Margarete, eu pedi para ela selecionar uma figura e ela selecionou essa figura que eu achei bastante interessante. É uma chargezinha aqui. A pessoa
dizer que serve a Deus, mas por seus atos o negam, sendo detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra. E aí no balãozinho da criança diz o seguinte: pai, vamos morar dentro da igreja? Porque aqui o Senhor não bate na minha mãe e ela não me maltrata. Olha só, pai, vamos morar dentro da igreja porque aqui o Senhor não bate na minha mãe e aqui ela não me maltrata. Isso é muito forte, né, irmãos? É o retrato do hipócrita, né? É exatamente isso, tá? Eu acho que ajuda a entender um pouco. Irmãos, o que vocês têm para dizer depois de tudo isso? O que Deus falou para você? O que Deus, assim, tocou no seu coração por meio desse estudo e dessas palavras? Foi útil, não foi útil, né? Nós temos um tempinho aí para poder falar, né? Já deu 10 horas, né? Então, quem quiser sair, não tem problema, tá? Mas, se quiserem, aí temos uns minutinhos para que alguém possa colocar suas questões ou fazer alguma pergunta final. Bom, eu vou falar, ninguém quer falar? Tá. Eu A aprendi primeira irmã muito. Sueli, depois a primeira irmã Sueli fala, depois a irmã Cláudia. Eu aprendi muita coisa, foi muito interessante. Eu não sabia dos góticos, eu não sabia. Gnósticos. Então, eu nem sei falar a palavra direito e a gente, né, não sabia. Eu, pelo menos, não sabia qual é o que eles acreditam. Então, tudo o contexto foi muito importante. Eu acho que a gente precisa desse estudo para mudar umas coisas, para a gente se atualizar na palavra de Deus. Amém. Obrigado, irmã Sueli. Cláudia? Não dá para ouvir você. Vai ver que tá fechado. Então, eu tenho estudado bastante assim sobre esses assuntos nos últimos tempos, justamente porque eu tenho visto como as teorias são distorcidas e distantes, né? São muitas teorias que existem por aí, cada uma vai para um lado, e é muito difícil a gente saber quem a gente pode ouvir, com quem a gente pode contar, e a gente tem que sempre se basear na Bíblia, né? E buscar voltar a se fundamentar na Bíblia, né? Então, por exemplo, eu vi um exemplo de Paulo falando sobre os textos bíblicos, né? E mencionando, por exemplo, como Paulo fala sobre a salvação pela fé e como Tiago fala sobre a salvação pelas obras, né? Sem obras, não adianta ter fé, né? Então, e aí eu ouvi um palestrante justamente explicando que eles não se contradizem, mas eles se complementam, né? E um é para salvação e o outro é resultado disso, né? Da sua fé. Então, a importância da gente buscar boas referências, né? Para nos auxiliar a interpretar a Bíblia, né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter muito hoje, porque realmente as pessoas estão contradizendo muito a Bíblia, né? A gente está muito firme e eu achei importante a importância desse estudo também, né? Da gente estar fundamentado e buscar conhecer mais com alguém, com pessoas que realmente estão comprometidas com a verdade bíblica, né? Senão é muito fácil a gente se perder e com os ventos de doutrinas, que são muitos, né? Nos dias de hoje. Exatamente, Cláudia. Certíssimo. Obrigado, viu, pela tua Obrigada colaboração aí. Mais alguém? E é por isso que a gente vai ter em algum momento um método de estudo bíblico, tá? Justamente para aprender a interpretar a Bíblia. Cada um pegar a sua Bíblia, ler, observar o texto, tá?
e fazer uma interpretação assim bem decente, bem legal, tá certo? Não é difícil, é só ter o método correto. Irmão Honda? Então, eu ia comentar atrás que o pior ensino bíblico, ou não ensino bíblico, mas o pior ensino que pode ter numa igreja é não ter o ensino bíblico. É isso aí. É verdade, é verdade. Correto. Porque quando você não tem o ensino bíblico, você está dizendo para as pessoas que isso não é importante, né? Perfeito. Mais alguém? Eu acho que é importante também, pastor, Sim. quando nós afirmamos, né, que conhecemos a Deus e falamos de Deus, mas nossas atitudes e atos, como mostrou naquele desenho, né, nossas atitudes, atos, as nossas palavras são incoerentes com aquilo que afirma, né, de conhecer, de que sou de Deus, eu conheço Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E no final aqui da lição 16 está escrito, né? Afirma que conhece a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Acho que é importante a gente repensar na nossa vida e levar Deus muito a sério, e que as nossas atitudes coincidam com aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. Perfeito. Obrigado, irmã Hiromi. Muito bem. Pastor? Sim. Voltando lá na primeira pergunta, quando o senhor abriu para o grupo, eu ia falar, mas estendeu muito, mas eu queria dizer isso. Eu convivi com uma pessoa que ela frequenta a Igreja Universal, e ela era minha manicure. A mãe dela foi criada numa igreja cristã normal, na metodista, e depois de agora, muitos anos, é que ela foi para a Universal. E um dia eu cheguei lá para fazer a unha e elas estavam discutindo a questão de oração. A mãe dela lê muito a Bíblia todos os dias, assiste muito palestra, palavra de outras igrejas, de outros pastores, e fala certinho, estava em concordância com a palavra de Deus. Mas essa menina, ela estava brigando com a mãe porque o único lugar, porque a mãe acredita que ela pode orar na casa dela, orar em qualquer lugar. E essa menina dizia para a mãe que não, que só lá no altar da igreja que ela pode, a oração dela pode ser respondida. Que em casa Deus ouve tudo, mas a resposta só vem quando ela fizer no altar. Então, esse é um ponto também que muitas pessoas valorizam a igreja, valorizam o prédio, valorizam e não valorizam realmente aquilo que Deus é, que Deus faz e que Jesus Cristo é. Um dos pontos. E aí, elas me perguntaram, o que você acha, qual é a sua posição? E eu expliquei. E a menina não entendeu, assim, não aceita, porque a cabeça dela já está tão feita nisso, sabe? Então, e outra coisa também, que quanto mais ela doar, mais ela vai ser abençoada. Então, isso a gente precisa ter claro, que o nosso dízimo é nossa obrigação, nós temos que fazer isso, mas não para comprar a bênção. Então, essas igrejas pregam muito isso. Então, o povo vai lá para comprar uma bênção. Então, deposita o que tem e o que não tem. E dão mais do que podem. E isso não é certo, e eu acho que um dos pontos que nos afasta é se a gente começar a acreditar nisso. Obrigado, Maria Luísa. Realmente, tá? Realmente. Há pessoas salvas na Universal, não resta dúvida, tá? Porque a salvação ela não está vinculada a uma igreja, né? Mas que há muito espertalhão ali dentro, é um modelo de negócio aquilo ali, tá? Não é igreja, tá? Não é igreja. Modelo de negócio, de franquia, tá certo?
E os pastores lá são oprimidos, eles têm que atingir metas, tá certo? E a questão de orar no altar para ter a resposta se justifica, porque é um lugar onde a pessoa vai depositar o seu dinheiro, né? Então, ali é onde é que ela vai ser coagida a isso, né? Tá bom? Isso é péssimo. Bom, meus irmãos, é isso, né? Obrigado, Deus abençoe a todos, foi realmente um momento muito legal estar com vocês, muito inspirativo, tá certo? E semana que vem, se Deus permitir, a todos nós, vamos nos encontrar novamente, tá bom? Usem aí o material, sempre está disponível, podem compartilhar tranquilamente, tá bom? Eu não tenho inveja em relação aos meus materiais, podem, quem quiser fazer uso, fica muito à vontade, tá bom? De graça recebeste, de graça dai. Então pode usar à vontade, tá bom? Sim, senhor, peraí. Pessoal, obrigado. Vamos terminar de um jeito cristão, vamos orar? Vamos orar para finalizar. Pastor Guto, nos conduz em oração, por favor. Deus, muito obrigado pela alegria de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque quando a gente conhece a Tua Palavra, a gente conhece a verdade, e conhecendo a verdade, a gente sabe identificar aquilo que não é a verdade. Obrigado por este grupo que tem estudado, que tem acompanhado essas aulas, ó Deus, que todo esse conhecimento seja algo para nos proteger de falsas doutrinas, de coisas alheias àquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que dessa forma, Senhor, nós possamos ser realmente como que guardiões da palavra, Deus, dentro da Tua igreja. Obrigado pelo pastor Marcos Alberto, que nos ensina e que exerce os seus dons aqui para nos abençoar. Que você possa realmente continuar sustentando a vida dele, da Margarete, a Deus, abençoando em todas as áreas. Obrigado por cada aluno, cada lar alcançado com esta palavra, com esse estudo, Senhor, que isso possa produzir frutos na vida de cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Bom dia. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Vou lá fazer um chimarrão de gaúcho agora. De verdade, Boa né? macarronada para todos aí. Obrigada. Hoje vai ser canelone. Isso, canelone com chimarrão, combina